Título do sermão de hoje já foi inclusive anunciado, não foi pela manhã. A carne é fraca. Você pode ler o tema comigo, por favor? A uma só voz. Eu disse comigo. De novo. A carne é fraca. Eu tenho a impressão que dentre as sentenças, as frases proferidas por Jesus, esta é provavelmente uma das mais conhecidas. Até porque eu, às vezes, imagino ela sendo citada por gente que nem conhece a fonte, nem conhece quem foi que a proferiu. E ela tem uma espécie assim de aplicação universal e atemporal. Se eu voltasse no tempo, sentasse com Sansão, olhei para trás, mas foi só... conversasse com Sansão e perguntasse: mas Sansão, como é possível você ter se deixado enganar por Dalila? Sabe o que provavelmente ele poderia me responder? A carne é fraca, pastor. Se eu sentasse, por exemplo, com Davi e perguntasse: Davi, Batseba, Urias, como você fez algo assim? Ele talvez me respondesse e dissesse assim: olha, a carne é fraca, pastor. Se eu conversasse com Moisés: Moisés, Deus mandou você falar a pedra. Como é que você pega uma vara e bate naquela pedra? Ele talvez me respondesse: a carne é fraca. E se eu conversasse com Ananias e Safira, sentasse com os dois e dissesse: mas como vocês fizeram algo assim? Provavelmente também eles me diriam: a carne é fraca. Mas deixe-me lhe dizer, esta é só uma sentença que não resume todo o verso. Para você ter uma ideia, o verso é um pouco maior que isso. E ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O curioso é que a gente só decora qual parte deste verso, irmãos? O final: a carne é fraca. A gente se esquece, por exemplo, da declaração que antecede, que diz que o espírito está pronto. Mas a gente faz questão de dizer, não? A carne é fraca. Na verdade, existem duas formas de abordar essa declaração. A primeira é uma que sinaliza para a justificativa, para a desculpa. Há quem use essa expressão para se desculpar, para se justificar. Finalmente, Moisés poderia dizer a mim e a você: eu não consegui controlar o meu temperamento. Eu também sou humano, eu não tenho sangue frio, não corre sangue frio nas minhas veias, não, eu também tenho direito. Esse povo de Israel tem me provocado continuamente. Talvez Davi ou o próprio Sansão também argumentassem com isso. A questão é que você precisa escolher. Ou esta declaração serve na sua vida como justificativa, como desculpa para todos os seus erros, ou como motivação, ou como uma declaração de dependência de Deus. Eu vou olhar para mim mesmo e vou dizer: olha, a carne é fraca, e eu preciso, a partir daí, construir um caminho sólido diante de Deus. Uma espiritualidade com profundidade, com raízes profundas. Essa carne fraca deve me levar a uma dependência ainda maior da graça divina. Se fraco eu sou, eu tenho que recorrer para aquele que é forte, poderoso. Eu não sei se você também já percebeu, mas às vezes eu fico impressionado com a forma como Deus costuma agir. Você já percebeu que os caminhos abertos por Deus em meio às tribulações costumam nos surpreender pela simplicidade? Lá estava Raabe, a cidade toda seria destruída. E qual foi o símbolo, a garantia que Deus deu de que a casa dela, a família dela seria protegida? Um fio escarlate. Moisés, sendo desafiado a conversar com o faraó, e ele pergunta: mas com o que eu vou? Aí Deus diz: o que você tem na sua mão? Uma vara de pastor. Ele disse: é com isso que você vai. Eu fico impressionado porque enquanto meu coração está ansioso, sem saber o que vou fazer, imaginando todas as alternativas, Deus sempre me surpreende. Não sei se acontece com você, mostrando um caminho simples, mostrando uma forma fácil de lidar com problemas que pareciam tão complicados. E quando eu falo aqui de tribulações, deixe-me lhe dizer, é bem verdade que o texto diz assim: vigiem, orem para que não caiam em tentação. Mas eu estava falando de tribulação, eu vou explicar. É que esta palavra que aí está sendo traduzida por tentação é a palavra peirasmos.
E ela pode significar testar, avaliar, colocar alguém à prova. E algumas vezes no texto sagrado, ela aparece traduzida como tentação, outras vezes ela aparece traduzida como provação. Por isso, o que eu entendo é que Jesus está dizendo é que em situações de limite, em situações de estresse sem fim, em situações de medo, em situações de pânico, em situações de terror, quando você não sabe absolutamente o que fazer, em momentos assim, aí Jesus parece olhar para mim e para você e dizer: olha, tem uma receita simples, mas que funciona. Ele olha para mim e para você e diz assim: vigiem e orem. Pode dizer essas duas palavras comigo, aliás, três, não é? Vigiem e orem. Simples assim. Está passando por tentação, está passando por uma provação, está passando por uma dificuldade absurda, está no seu momento de Getsêmani, no jardim, chorando as suas dores, colocando diante de Deus a sua súplica, dizendo ao Senhor: passa de mim este cálice. Dois verbos, duas atitudes: vigilância e oração. E quando eu penso em vigiar, sabe, essa palavra vigiar quer significar estar alerta, guardar, cuidar, ser sóbrio, ficar acordado. É isso que significa vigiar. Aliás, no texto, você deve lembrar que estas palavras que lemos desde o início, essa declaração de que a carne é fraca, ela acontece no jardim do Getsêmani, quando Jesus está em sua angústia, clamando ao Pai, mas com ele estão os apóstolos, 3 dos apóstolos. E no capítulo 14 de Marcos, versículo 37, um texto paralelo, Jesus, quando retorna e vê os apóstolos, os 3 apóstolos dormindo, ele não se dirige aos 3, ele usa o nome de Pedro. Não tinha que ser o nome de Pedro, né, gente? Jesus olha para ele e diz: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Eu não sei se alguém já lhe acordou assim. Liga um telefone, você atende e a pessoa olha para você: está dormindo? Né? Está dormindo? Estava dormindo, mas agora não estou mais. Deixa eu só dar uma sugestão aos irmãos. Se a pessoa atendeu é porque ela acordou, entendeu? Se a pessoa atendeu, está falando com você, é porque ela está acordada. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você está dormindo? Não é uma pergunta que Jesus não... Jesus, eu até vou dizer uma coisa a vocês. Vocês acham que Jesus foi surpreendido com o sono dos apóstolos? Alguém acha que Jesus colocou a mão na cabeça e disse: eu nunca pensei que numa hora como essa vocês iriam dormir? Vocês acham? Eu não acredito. Jesus sabia. Quando ele pergunta, na verdade o que ele quer é questionar essa questão da vigilância. E aí ele diz a Pedro: você não pôde vigiar nem por uma hora, nem por uma hora. Escute o que eu vou lhe dizer. E se você não lembrar de muita coisa, não se esquece disso não. Eu fico observando que há quem se esconda atrás de grandes promessas por ser incapaz de fazer o mínimo que se espera. E Pedro me parece entrar nessa categoria, porque no texto de Mateus, capítulo 26, 35, Pedro declarou a Jesus: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Só que, escuta essa expressão: morra contigo. Agora vejam a forma como Jesus conversa com Pedro, conversa com os demais. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui. E o que é que ele pede? Morram comigo? Não, ele só pediu o quê? Vigiem comigo. E às vezes eu tenho encontrado gente que diz assim, sabe, apaixonadamente: por você, eu vou buscar uma estrela no céu. Vai não, vai não. Isso é uma estrela caída, decadente. Não é nem cadente, é decadente. Sabe, não vai não. Gente que abre a boca para prometer tantas coisas, às vezes se esquece que tudo que a gente quer é um abraço, é uma palavra, não é um arrobo, sabe, uma declaração. E ontem deve ter sido dia de declaração para essas mulheres maravilhosas, né? Eu vi algumas mulheres posando com flores, né? Dia de receber flores. Eu não sei o que é que acontece com a floricultura nos outros dias do ano, mas ontem foi um dia de boas vendas nas floriculturas. Eu soube que eles estão com um movimento para fazer um dia da mulher por mês, pelo menos, para melhorar as vendas. Pois bem, gente, às vezes o que o outro quer não é que você morra por ele, não é que você dê um braço,
sabe? Não é que você se acabe, não é que você faça coisas maravilhosas, sabe, instagramáveis. O que ele quer, o que ela quer, é aquele cuidado terno de alguém que vigie comigo, fica acordado comigo. Eu estou sem conseguir dormir, minha cabeça está perturbada. Aí você se senta, põe a cabeça dele, a cabeça dela no seu colo, você que é marido, você que é esposa, diz: fica tranquila que eu vou ficar aqui com você. Vamos assistir uma série daquelas alemães, dos olhinhos puxados. Façam qualquer coisa, orem juntos, porque às vezes tudo que se quer é isso. Vigie comigo, vigie comigo, vigie comigo. E aqui deixa eu dizer-lhes, eu sei que às vezes é tentador, né? Passa para essa próxima imagem. Eu não consegui uma imagem melhor. Esse ali é o Clark Gable, não é, gente? Eu acho que a sua bisavó, se a sua avó se apaixonou por este homem, viu? E ainda mais assim, sabe, com o peito quase desnudo. Esse filme foi de 1957. Ele interpretou a figura de Ulisses, que faz parte da mitologia grega. Depois das batalhas ele retorna, e há um momento, sabe, na história de Ulisses, que ele começa a ser atraído pelo cântico das sereias. Lembram-se disso? E sabem qual é a ordem que ele tinha dado para os demais tripulantes do navio? Amarrem-me ao tronco, amarrem-me ao mastro deste navio, não me deixem sair. E os demais colocaram cera nos ouvidos, porque o canto das sereias, sabe, já era daquele lugar, um lugar onde navios eram destroçados, muitos eram mortos. Mas para não ser tentado, ele disse: olha, só tem um jeito, me amarra nesse mastro. Eu estou pensando em distribuir cordas para o povo de Deus, sabe, irmãos? Mas eu depois parei por um instante e disse: não, porque nem as cordas serviram em relação a Sansão, lembram-se? Ele acabou dizendo que sim, que não, que sim, que não. Mas tem um outro personagem que eu acho ele bem mais inteligente. Ele é o Mene. Eu não sei quantos se lembram da saga da Era do Gelo. E tem um momento em que Mene também está sendo atraído pelas sereias. Mas as sereias não foram tão sábias, porque no momento em que o rosto das sereias se transfiguraram no rosto da filhinha do Mene, da esposa do Mene, a esposa do Mene então disse assim: você sempre tem razão. Naquela hora ele teve a percepção que não era mulher, e acabou todo o truque das sereias, sabe? Ele fez questão de dizer: se fosse a minha mulher, ela nunca teria dito algo assim. E ele acabou se livrando. Eu não sei qual é a estratégia, eu não sei como é que você lida com a tentação, eu não sei como é que você tem reagido ao canto das sereias, eu não sei. E quando eu falo sobre tentação, às vezes a gente tem uma coisa que eu acho terrível em nossa teologia, é reduzir toda a tentação a uma questão de sexualidade. Há tantas outras áreas em que nós somos igualmente tentados, ou até muito mais destruídos. Na área do meu temperamento, verdade e mentira, eu preciso escolher. Porque lembra-se que eu falei de Sansão, que ele poderia ter me dito o quê? A carne é fraca. Lembra-se que eu falei de Davi, que ele também poderia ter me dito assim. Mas se eu lhe perguntar: filho, por que foi que você mentiu para os seus pais na semana que passou? Por que foi que você mentiu? Por que você escondeu para a sua esposa, para o seu marido? Por quê? A carne é fraca? Por que foi que você não foi sincero? Por que foi que você não reconheceu que havia errado? Qual é a sua resposta? Será ainda a mesma? Ainda será a mesma? É por isso que eu entendo, sabem, irmãos, que por mais intenso, por mais sincero que seja o seu desejo de morrer, sabe, de se entregar, de ficar até o fim, ele não lhe dará a vitória sobre a fraqueza da carne. Eu já vi muita gente derrotada pela fraqueza da carne, ainda que muito bem intencionados, ainda que vivendo uma busca sincera da graça de Deus, mas não subsistiram, não permaneceram, porque, como diz o texto sagrado, a carne é fraca. E por outro lado, a gente precisa ver por que o texto fala assim. Aliás, deixa eu até lhe dizer, viu? É perfeitamente normal se sentir dividido.
Mas pastor, eu não sei como lidar com isso. Sabe, essa coisa da carne me arrasta para um lado, a minha alma, o meu espírito me arrasta noutra direção. Eu quero repetir o que disse há pouco. É perfeitamente normal você se sentir dividido, reconhecer que existe uma luta em sua alma. O anormal é se reconhecer assim, é admitir isso. E sinceramente, eu acho que o apóstolo Paulo criou um grande problema para a teologia ao longo dos anos, sabe, irmãos? A teologia, ela se divide quanto à interpretação das palavras de Paulo em Romanos, no capítulo 7. E eu vou mostrar-lhes o que, especificamente. No versículo 15 ele diz assim: eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço, em vez disso faço aquilo que odeio. No versículo 19 ele diz: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. No versículo 21 ele diz: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Sabe por que eu disse que a teologia tem transformado esse depoimento do apóstolo Paulo numa questão que tem passado pelos séculos? Porque muitos não conseguem admitir que algo assim tenha sido dito por Paulo depois de sua conversão. Que isso só pode ser a narrativa de um homem lembrando de sua vida antes de conhecer Jesus. Mas há outros que dizem não, isso é a declaração de um homem de Deus, de um homem convertido, mas que ainda tem uma luta espiritual muito grande dentro da sua alma. E aí o resultado, há quem diga que foi antes, há quem diga que foi depois. Tudo porque Paulo resolveu ser sincero. Eu sei que você deve estar perguntando: pastor, e o que é que o senhor acha? Eu posso lhe dizer, talvez represente as duas realidades. Sabem, o novo nascimento, ele não blinda, ele não anula, ele não destrói não coloca ao chão todos os meus medos, todos os meus temores, todos os meus desejos. A luta continua. Está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? A luta continua. A gente precisa continuar mortificando, sabe, a carne. A gente precisa continuar buscando uma vida de santidade. Você acha que porque você entregou a sua vida a Jesus, Satanás vai dizer assim: ah, perdi, vamos trabalhar com uma outra vida qualquer. Existem milhões, bilhões de pessoas neste mundo, deixa ele com o Espírito Santo, nós não vamos mais lutar. Você acha que ele vai dizer isso de você? Não vai. Por isso, quando o homem busca a Deus, quando uma mulher busca estar mais perto de Deus, aí às vezes a batalha se torna ainda mais acirrada, porque ele não quer perder o controle que ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Escute o que eu estou a lhe dizer. Aliás, sabem, irmãos, é preciso entender o que é que significa essa coisa de carne e espírito. A carne é aquela parte da natureza humana que é fraca, que é sujeita à tentação, que é propensa a pecar. O espírito é aquela parte da natureza humana submissa a Deus e vigilante quando se encontra diante das tentações. Paulo, mesmo que confessou as suas limitações, no texto de Gálatas capítulo 5, versos 16 a 17, ele dá uma sugestão à igreja. Ele diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, notem, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quero crer, sabe, que você está sendo extremamente sincero em sua busca com Deus. Eu sei do esforço que alguém aqui fez para estar neste santuário, para celebrar o nome do Senhor. Eu posso imaginar que alguns têm vindo já algumas vezes, e algumas de suas concepções, alguns de seus temores, algumas até dos seus preconceitos, estão sendo um a um destruídos. Eu vou lhe dizer, se isso tem acontecido com você, é porque Deus quer se tornar mais do que uma referência histórica, cultural, religiosa. Ele quer ser de fato Deus em sua vida. Deus quer estar presente na sua vida. E é por isso, sabe, irmãos, que existe esse conflito tão grande, sabe, essa oposição dentro de mim. Mas lembram-se que eram dois imperativos: vigiem, mas orem. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que eu leio o texto do Getsemane, eu percebo que a oração, ela ali é redefinida. É a oração que estabelece o vínculo com cada cena daquele lugar. Aliás, ir para o jardim
já foi um convite feito pela oração. Jesus vai para o jardim para orar. Então tudo ali gira em torno da oração. Eu apenas fiz aqui algumas anotações. Você observa que todo aquele drama começa com angústia, e uma angústia confessada. Jesus olha para os seus apóstolos e diz exatamente isso: a minha alma está angustiada até a morte. Eu às vezes fico olhando, qual é o líder nos dias de hoje que teria coragem de dizer aos seus liderados, especialmente no espaço religioso: olha, a minha alma está angustiada até a morte? Quantos teriam coragem de dizer isso? Quem gostaria de ouvir um pregador que começasse assim o seu sermão? Porque a gente vem para um local como esse para ouvir uma palavra forte, poderosa, que nos tire de uma situação assim. Mas quando o pregador se associa, se junta a você e diz: eu estou do mesmo jeito que você. Mas toda a história da oração, irmãos, eu não vou dizer, a oração em muitas das vezes começa com a experiência profunda de angústia. E talvez a sua angústia seja um convite da parte de Deus, dizendo: você precisa conversar comigo, você precisa ir para o jardim, você precisa ir para o lugar de oração, você precisa colocar a oração como prioridade na sua vida. E o curioso é que essa história que começa com angústia se desdobra num pedido de ajuda. Jesus, ele vive aquela noite, mas ele faz questão de dizer: eu não quero passar essa noite sozinho, eu preciso de gente ao meu lado. E aí eu volto a lhe dizer, eu tenho certeza que Jesus sabia que aqueles homens iriam acabar dormindo. Mas não é... Quando eu peço para você ficar ao meu lado, no meu momento de angústia, eu sei que você não é perfeito, eu sei que você não é Deus, eu sei, mas ainda assim, a sua presença ao meu lado, a sua companhia faz uma diferença tão grande, tão grande. É por isso que, nesse ambiente de angústia, eu preciso abrir espaços para pedir ajuda, pedir socorro. Mas notem, depois o texto vai me dizer que é uma exposição. É impressionante porque, se eu sei o conteúdo da oração de Jesus, que ele faz, se afastando um pouco do grupo, é porque aquelas palavras acabaram sendo do conhecimento de todos. E Jesus se expõe, se desnuda. Ele está dizendo: olha, eu não estou bem. Se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele transpira sangue. E em meio a toda a sua angústia, ele se expõe. Depois daquela história, fala também sobre a importância da perseverança. Ele vai uma vez, ele vai uma segunda vez, ele vai uma terceira vez, ele coloca o joelho no chão, ele coloca o rosto em terra. Você não vai vencer todos os seus temores sem que seja perseverante. E eu vou lhe dizer, na primeira vez não vai dar certo. Pastor, já está dizendo assim, eu vou começar assim, porque se der certo é lucro, tá? Mas na maioria das vezes não vai. Você vai tentar uma vez, não vai dar certo. Qual vai ser o primeiro pensamento que vem na sua mente? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí você vai uma segunda vez. No caso de Jesus, deu certo? Também não. E numa terceira vez? Deixa eu lhe dizer, a perseverança, ela é um remédio de Deus, sabe? É um remédio de Deus que a gente só experimenta em meio à tribulação. A gente só consegue experimentar assim. Eu não sei se você... Tem uma coisa chamada melatonina, já viram? Que dizem que só faz efeito se a gente tomar... Quando, gente? De noite, não é? Tem que baixar... Pois é. Deixa eu lhe dizer, tem coisas que só funcionam quando a gente apaga as luzes, sabe? Mas deixa eu voltar. Sabe, eu encontrei a palavra misericórdia. Porque às vezes a gente vai para o Getsemane, e porque o Pedro, Tiago e João dormiram, a gente começa a viver, além da tribulação, uma espécie assim de juízo impiedoso com os que estão à nossa volta. Vou ser mais claro. Você está doente, você está passando por uma tribulação horrorosa, aí você começa a trazer na sua mente os nomes do Pedro, do Tiago e do João, que poderiam estar ao seu lado e não estão. Sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar com raiva. E se eu conheço bem você, você vai ficar com raiva e meia. Como é possível que numa hora dessa não estão aqui? E sabe o que é que isso vai fazer à sua dor?
vai tornar a sua dor ainda mais do que complicada. Porque quando a tribulação, ela está associada à solidão, e esta solidão se transforma em murmuração, gente, é um peso tão grande para você. É por isso que aquele que busca misericórdia em oração, tem que voltar e encontrar os que estão dormindo, e sendo misericordioso para com esses. Consegue entender? Para de culpar as pessoas que não lhe deram atenção, que não estão se importando com você. Se você quer ser perdoado por Deus, perdoe. Se você quer ser acolhido por Deus, coloque-se assim diante do Senhor. Se você quer misericórdia da parte do Senhor, seja misericordioso com aqueles que estão à sua volta. Isso é um princípio tão simples. E por fim, sabem, gente, vem o que eu chamei de enfrentamento. O dia amanhece, aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, não adianta mais porque chegou. Chegou. Há um tempo de orar, há um tempo em que não dá mais para fazê-lo, porque chegou o momento de enfrentar o problema. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não quer enfrentar. Aliás, eu não sei em que momento você está vivendo daquilo ali. Talvez seja a sua dificuldade de expor, talvez seja a sua dificuldade de pedir ajuda, talvez seja a sua fraqueza em continuar insistindo, ainda que Deus esteja lhe dizendo permaneça, permaneça, você tem pensado em desistir? Gente, enfrentar um tratamento contra o câncer não é fácil. Eu já encontrei tanta gente no meio do caminho pensando em desistir. Quem está fazendo hemodiálise, quem está lutando para salvar um casamento, está vendo o marido ou a esposa se relacionando com uma outra pessoa, mas ainda assim está... Isso não é fácil, não. Dá vontade de pegar as roupas dele e jogar aonde, meu? Da janela para baixo. Aliás, como pastor, já fiz isso, viu? Já fui a uma casa onde as roupas estavam todas do lado de fora, era um prédio. Pensem na confusão, meu Deus do céu. Pensem. Madrugada, não foi, filha? Madrugada. Eu não vou parar aqui a história. E não marquem horário como pastor para saber o resto da história, não, viu? Mas, gente, é por isso que eu, quando olho para essa história, eu começo a pensar, sabem, que bater, buscar, pedir, não definem aquilo que é oração. Oração é muito mais do que isso. Às vezes a gente reduz a oração como se fosse um instrumento. Se a coisa não abre, eu oro. Se eu não encontro, eu oro. Se eu não recebi, eu peço. Se você está limitando a sua vida de oração ao bater, buscar, pedir, deixa eu lhe dizer, você está perdendo tanto. Você está perdendo tanto. Porque o que eu tenho encontrado de gente que recebeu o que nem pediu, tão somente porque estava vivendo uma vida de comunhão íntima com o Senhor. De gente que viu portas se abrir sem que nem tivesse reconhecido que havia uma porta diante dos seus olhos. Eu tenho medo da igreja hoje, deste século, transformar a oração em uma perspectiva utilitária, sabem, gente? Como se fosse uma ferramenta, como se fosse um mecanismo, como se fosse um pó mágico, sabe? Como se fosse algo assim. Oração é mais do que isso, muito mais do que isso. E é por isso que o texto diz: vigiai e orai. A oração, gente, não gira em torno daquilo que é a minha ou a sua vontade. Jesus me mostra claramente que seja feita a tua vontade. Eu vou diante de Deus, eu coloco meu rosto no chão e eu digo: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas ainda que esta seja a minha vontade, eu submeto o meu desejo àquele que é o desejo do Senhor da minha vida. Eu digo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmãos, nós erramos tanto, quando pensamos que o propósito da oração seja algo assim, porque eu creio que o propósito maior da oração é nos colocar diante de Deus, sem máscaras e em total submissão à sua vontade. Esse é o propósito da vida de oração, irmãos. É por isso que eu comecei dizendo a você: olha, eu sei que a carne é fraca, mas
quando um homem de Deus se ajoelha diante do seu Senhor, quando uma mulher de Deus se ajoelha diante do seu Senhor, aquele homem frágil, aquele homem fraco, aquela mulher frágil, aquela mulher fraca, vai experimentar do poder daquele que escuta as nossas orações, irmãos. E alguém podia olhar para mim e dizer: mas pastor, Jesus pediu, passou a noite em oração, mas ele acabou indo para a cruz. A oração dele não foi atendida. Não foi. Deixa eu lhe dizer, você não entendeu então nada. A oração de Jesus foi atendida sim. Claro que foi. Porque ele disse o quê? Seja feita a tua vontade. Agora deixa eu lhe perguntar, daqueles que estiveram ali no Getsêmani, você deve recordar que os apóstolos se dispersaram. Inclusive Pedro caiu, negou o Senhor. Mas houve um que mesmo crucificado permaneceu firme até o fim, quando ele disse: está consumado. Sabe quem foi? Aquele que passou uma noite em oração. Aquele que passou uma noite em oração. Porque o que eu tenho percebido, sabe, irmãos, é que quando a oração não transforma as circunstâncias que estão à minha volta, quando não serve como chave que abre porta, sabe, com o encontro daquilo que eu estou buscando, quando ela não tem isto como propósito, ela transforma aquilo que eu sou, e mesmo com a porta fechada, sabe, mesmo ainda não tendo encontrado aquilo que eu tenho buscado tanto, mesmo não tendo recebido aquilo que eu tenho pedido tanto diante de Deus, o próprio Deus está diante de mim, irmãos. Porque Deus não é alguém simplesmente que abre portas, Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Permita-me apenas lhe dizer, a solução me parece, a orientação de Jesus é tão simples, não é? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Sabem, experimentar a graça de Deus no meio de uma comunidade assim é tão maravilhoso. É tão maravilhoso, é tão poderoso. Criar os nossos filhos num lugar assim, isso faz uma diferença tão grande, tão grande. Sentar marido e mulher para estudar a Bíblia, para conversar sobre a palavra, isso tem um poder tão grande. Ver os nossos filhos e filhas criando laços entre si e juntos, vivendo para o louvor de Deus, irmãos, isso não tem preço. É por isso que eu trouxe aqui 2 desafios para você para esta semana. Vigie, esteja atento, isso só depende de você. Preste atenção, abra os seus olhos, veja quais são as armadilhas, sabe? Observe quais são as setas do maligno contra você. Observe aquilo que está ao seu redor. Permaneça vigilante, vigilante. E a outra coisa, eu não sei quanto tempo você tem separado para a oração. Eu não sei. E eu não sei quanto desse tempo você tem realmente experimentado da presença do seu Senhor. Mas eu quero desafiar a igreja. Passe esta semana em oração diante de Deus. Entre a madrugada, manhã, dia amanhecendo, dia terminando, meio do trânsito, dentro do trabalho, antes de entrar aquele paciente que você não sabe como vai orientar, aquela causa que você está complicado e a pessoa está numa expectativa tão grande, achando que você é Deus e pode resolver tudo. Antes, me dê 5 minutos, eu vou conversar com o meu chefe. Aí você para e ora. Antes de fazer aquela visita para fechar aquela compra, ora ao Senhor. Em tudo que você for fazer ao longo desta semana, experimente orar. E eu vou lhe fazer eu vou me colocar em prova, em xeque. Se porventura esta semana que se inicia não se tornar uma semana abençoada na sua vida, nunca mais ponha os pés neste lugar, porque eu estaria falando mentiras para você, prometendo ilusões. Mas se você perceber que a oração faz uma enorme diferença, nunca mais saia da presença de Deus. Escutou o que eu estou lhe dizendo? Faça a prova. Faça a prova do Senhor. Estabeleça
essa intimidade profunda com esse Deus, que olha para mim e para você. Está difícil? 2 coisas você precisa fazer: mantenha-se vigilante e ore. Mantenha-se vigilante e ore. Fecha seus olhos, conversa com o Senhor, derrama sua alma perante Ele. Faz isso. Eu vou orar uma primeira vez. E sabe o que é que eu vou pedir? É que a sua relação com Deus seja mais do que uma relação pragmática, uma relação marcada pela cultura, pela sua educação em casa, familiar. Que seja uma relação de amigos, que seja uma relação de servo e senhor. Ele sabe o que é que você está passando, mas sabe com detalhes, até o que lhe escapa à percepção. Coloca a sua vida diante de Deus agora. Faz isso. Senhor, eu quero orar nesse momento apenas para te pedir que toda barreira, que toda pedra seja removida e que teu Espírito Santo tenha livre acesso ao coração de cada um de nós nesta hora. Sonda as nossas almas, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus.